26 de agosto de 2013. Mais médicos. Profissionais estrangeiros, a maioria cubanos, eram recebidos em Fortaleza com protestos agressivos, comandados por uma turba de doutores, nacionalistas e corporativistas. Entre eles, a pediatra Mayra Pinheiro. 25 de maio de 2021. Mayra, formada pelo Movimento de Política Renova BR e candidata derrotada ao Senado em 2018 pelo PSDB, sobe ao palco da CPI. Içada ao Ministério da Saúde pelo ex-ministro Mandetta, virou a capitã cloroquina. Ministros caíram, ela não. Por quê? Devota de Bolsonaro, sua principal plataforma no governo é defender e espalhar a cloroquina para o tratamento precoce da Covid, sem comprovação científica. E a capitã foi fiel e não se calou, confirmou a orientação do medicamento. Abusou, claro, da necessidade de contextualizar e de esquecimentos e versões convenientes, e desautorizou a OMS e entidades médicas que não fazem parte do coro dos negacionistas. Tudo dentro do script. O Brasil não é obrigado a seguir as orientações da OMS. E se assim fizéssemos, senador, nós teríamos falhado, assim como a OMS falhou várias vezes. A resposta dessas entidades privadas que vêm usando medicamentos antivirais é menor. E a gente não está falando, senador Tasso, só de cloroquina e hidroxicloroquina. Infelizmente, esses dois medicamentos foram muito estigmatizados. Está perguntando sobre a questão da orientação, não. Não, foi feita a orientação, sim. Mas quando, como e por que esse pesadelo irresponsável começou? O Brasil realmente agora está fazendo as coisas muito bem. Deu uma virada. Algumas coisas inspiradas dele. 7 de março de 2020. Bolsonaro viaja aos Estados Unidos e se encontra com Trump em sua quarta visita ao país em 15 meses de mandato. O principal evento naquele dia é um jantar no Resort Mar-a-Lago, na Flórida. Criatura e criador trocam declarações de amor em um menu óbvio no qual não faltaram temas como o combate aos governos de esquerda. Citados a Venezuela e, claro, a China do vírus e a China do 5G. Foi contagiante, literalmente. Convidados de ambos os países espalharam o vírus da Covid sem máscaras, sem cerimônia. 23 membros da comitiva brasileira ficaram contaminados. Começava ali, ainda invisível, a macabra trama da cloroquina que contaminou o Brasil. Queremos voltar a ter os laços de amizade que tínhamos no passado. Também estamos varrendo a esquerda para fora do Brasil. Isso é muito bom. É um país que voltou a ter fé, ter confiança e, acima de tudo, acreditar em Deus. Estou muito feliz em ser amigo do governo americano. Durante 3 semanas, a narrativa foi construída nos Estados Unidos, onde, coincidência ou não, Bolsonaro se reuniu com Trump e companhia. Epicentro da CPI da Covid no Brasil, de quase 460 mil mortos pelo vírus, a cloroquina virou uma espécie de mecanismo de negação do governo Bolsonaro. Só falta uma série apropriada no Netflix. Cloroquina, substantivo feminino, medicamento indicado para o tratamento da malária, amebíase hepática, artrite reumatoide, lúpus e doenças que provocam sensibilidade dos olhos à luz. O fármaco e seus variantes, como a hidroxicloroquina, são a pedra de toque de um tratamento precoce para a Covid, sem aprovação científica, que só existe nas cabeças do presidente da República, de seus asseclas, entre eles médicos, e de bolsonaristas em geral. Cloroquina do SUS, eu sei que tu me cura, em nome de Jesus. Nenhuma novidade. É o desprezo à ciência
e o apoio cego a teorias negacionistas, construídas sob uma ótica ideológica de extrema-direita. Mas como a cloroquina, aquela da eficácia não comprovada e agora da ineficácia comprovada, inclusive com graves efeitos colaterais, virou uma digital do desgoverno brasileiro na condução do combate à pandemia. Naquele início de março de 2020, o Brasil tinha apenas um caso registrado, o primeiro na América Latina. Os Estados Unidos já contabilizavam 35 casos, nenhuma morte em ambos os países. A China e parte da Ásia eram o epicentro. Itália e França registravam números preocupantes de contágio. O vírus chinês, para Trump e Bolsonaro, começava a se espalhar rapidamente pelos Estados Unidos. Depois do jantar no resort Mar-a-Lago, do qual participaram Bolsonaro e seus ilustres, então asseclas, como o chanceler Ernesto e o secretário de comunicação Fábio Weingarten, uma série de eventos enreda o início da promoção e incentivo do uso da droga. No dia 13 de março, depois de uma conversa que começou na internet, 2 empresários norte-americanos, James Todaro, investidor de blockchain, e o advogado Gregory Rigano, publicaram um documento no Twitter. Nele, afirmaram que há evidências crescentes da cloroquina como um tratamento altamente eficaz para a Covid-19. Basically, it was about 2 weeks ago now, I started seeing evidence coming out in guidelines from China and South Korea about chloroquine being a potential treatment. Com um agravante, acreditaram um estudo falsamente a 2 grandes universidades americanas e a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Rigano foi apoiado nesse estudo pelo Dr. Didier Raoult, um médico francês especializado em doenças infecciosas, responsável pelo ensaio clínico que ajudou a catapultar a cloroquina para o mundo. Ensaio, diga-se, considerado patético pela comunidade científica. 3 dias depois, Rigano é convidado do programa do canal de notícias conservador de Rupert Murdoch, que serviu de suporte para o trumpismo nos Estados Unidos. Na mesma semana, de acordo com o New York Times, o cofundador da Oracle, Larry Ellison, promoveu a hidroxicloroquina para Trump durante um telefonema privado. Ellison é um doador e apoiador importante de Trump. A mesma Oracle que, junto com o Walmart, conquistou a gestão do TikTok nos Estados Unidos após mais um capítulo da guerra entre Trump e a China. No dia 15 de março, de volta ao Brasil, Bolsonaro deveria estar em isolamento, já que teria de fazer um novo exame nos próximos dias para confirmar se estava ou não com coronavírus depois da viagem contagiante aos Estados Unidos. Mas ignorou, claro, as recomendações e participou, sem máscaras, de manifestação contra o Congresso e o STF. No dia 16 de março, é a vez de Elon Musk, bilionário da Tesla e SpaceX, tweetar: talvez valha a pena considerar a cloroquina para a Covid-19, com um link para o documento de Todaro e Rigano. Os comentários de Musk já mostravam um alinhamento com o posicionamento do presidente americano Donald Trump em relação à pandemia. O empresário qualificou como fascistas as medidas de distanciamento social adotadas pelo governo da Califórnia e passou a pressionar as autoridades locais a permitir a reabertura da planta da Tesla. Liberte a América agora, ele tuitou no dia 29 de abril, e ameaçou mudar a fábrica para estados já reabertos, como o republicano Texas. Dia 19 de março, o presidente Donald Trump mencionou a cloroquina pela primeira vez. Em coletiva à imprensa e também nas redes sociais, Trump determinou que o FDA, entidade reguladora de medicamentos do país, acelerasse o processo de aprovação para potenciais terapias que tenham efeito contra a Covid-19, citando especificamente a droga antimalária. A drug called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. Um dia depois, no dia 20 de março,
A apresentadora Graham, da Fox News, bateu o tambor para a hidroxicloroquina em seu programa, dizendo que o FDA precisa aprovar isso imediatamente. Thus, we now have multiple studies across the globe and reports from treating physicians regarding the safety and efficacy of hydroxychloroquine. Time for the FDA, the president himself, to pull back on the misguided and unnecessary warning. No mesmo dia, o doutor Mehmet Oz, uma celebridade de ética duvidosa e conselheiro de saúde de Trump, promoveu a droga no programa Low Dubs Tonight, da Fox Business. There's actually pretty big news today about, and it actually came out a paper that came out yesterday, but it was being discussed, but didn't seem to get the attention that I thought it would, which is this paper from France showing that a use of an old drug, a malaria drug, together with a Z-Pak seems to dramatically impact on this virus. I hope you were going to pronounce it, but I'll try. Hydroxychloroquine, is that right? That's very well done. Yes, hydroxychloroquine. Às 11h13 de 21 de março, Donald Trump vai ao Twitter e dispara para os então 88 milhões de seguidores. Hidroxicloroquina e azitromicina, tomados em conjunto, têm uma chance real de ser um dos maiores viradores de jogo na história da medicina. Parênteses. Trump é um investidor da Sanofi, empresa farmacêutica francesa que produz a hidroxicloroquina. Outros investidores da Sanofi incluem o ex-secretário de Comércio Wilbur Ross e o mega doador bilionário de Trump, Ken Fisher. Na mensagem, ele introduz um novo remédio, o antibiótico azitromicina, também adotado no Brasil no kit Covid e igualmente ineficaz segundo estudos clínicos. Mais do que nunca, nesse caso, vale o velho mantra: siga o dinheiro. 4 horas depois do tweet de Trump, às 15h40, Bolsonaro, o presidente, posta também na plataforma: Hospital Albert Einstein e a possível cura dos pacientes com a Covid-19, acompanhado deste vídeo. Boa tarde. Agora há pouco, os profissionais do Hospital Albert Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor Ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Logo após as postagens, as buscas pelo termo cloroquina tiveram seu maior pico. No dia 22 de março, Steve Bannon, mentor da extrema-direita, de Trump e um dos gurus de Bolsonaro e família, entra em cena e diz à Fox News que o Job Creators Network tem um plano de injetar dinheiro para o sistema da cloroquina. O Job Creators é um grupo conservador que tem como mote, abre aspas, a defesa dos Estados Unidos. Foi criado por Bernie Marcus, cofundador e CEO da Home Depot. A organização recebeu financiamento significativo da Mercer Family Foundation, uma fundação privada de doação que investiu cerca de $70 milhões em causas conservadoras desde 2009. Uma das consequências foi o movimento Tea Party, que teve participação ativa na invasão do Congresso dos Estados Unidos no início deste ano. 23 de março, o Job Creators Network inundou o Facebook com uma petição para que o FDA aprove a hidroxicloroquina como um tratamento para a Covid-19. Sempre o dinheiro. No dia 24, Bolsonaro volta a falar sobre a cloroquina em seu pronunciamento em rede nacional. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. O medicamento some das prateleiras das farmácias em todo o país. O termo explode nas redes sociais e a cloroquina, sem comprovação científica, ganha escala sem precedentes, no Brasil e nos Estados Unidos. Num dueto, a narrativa de Bolsonaro seguiu a de Trump. Pressão aos órgãos reguladores de cada país para aprovação do medicamento para tratamento precoce da Covid, sem sucesso a médio prazo. Apoio financeiro e incentivo para a fabricação em massa do medicamento
e tentativa de manipulação política para uso generalizado, apesar da não comprovação científica. O governo chegou a tentar mudar a bula da cloroquina, segundo o depoimento do ex-ministro Mandetta na CPI da Covid. Fato confirmado do Senado pelo diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. No decorrer da pandemia, no entanto, Trump abandona a defesa da cloroquina. Bolsonaro, não. Os Estados Unidos, já na era Biden, apostam tudo na vacina. Bolsonaro, não. Biden apoia a quebra de patentes da vacina. Bolsonaro, não. Isolado globalmente, Bolsonaro, sempre obcecado, apostou tudo na cloroquina. Até virou chacota, mais uma vez. Conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Mas nada impediu Bolsonaro de inundar o mercado com o medicamento através de duas frentes. Na primeira, a produção com dinheiro público do medicamento nos laboratórios do Exército e Marinha. De acordo com a agência pública, documentos enviados pelo próprio Exército, o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército e o Laboratório Farmacêutico da Marinha produziram ao todo 3,2 milhões de comprimidos de cloroquina em 2020. A quantidade foi 25 vezes a produção habitual por ano. Toda a produção de cloroquina das Forças Armadas em 2020 aconteceu em 3 meses, março, maio e junho. A distribuição, contudo, aconteceu durante todo o ano, começando em março e seguindo até janeiro de 2021. E sempre com Bolsonaro mercadejando a cloroquina para governos e prefeituras. O Ministério da Saúde também utilizou laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz para produzir 4 milhões de comprimidos de cloroquina. Os recursos, 70 milhões de reais, utilizados para a produção também de Tamiflu, foram emergenciais, voltados para ações contra a pandemia da Covid, conforme revelou a Folha de São Paulo. A segunda frente apoiou a indústria privada, especialmente a Apsen Farmacêutica, principal fabricante de hidroxicloroquina do Brasil. Os outros laboratórios são Farmanguinhos Fiocruz, EMS, Cristália e Sanofi Medley, aquele que Trump é acionista. O dinheiro. Bolsonaro exibiu a caixinha de hidroxicloroquina da empresa em diversas ocasiões. O presidente da Apsen, Renato Spalletti, é antigo apoiador do presidente e, na pandemia, ganhou o ex-capitão como garoto propaganda. Está autorizado o uso da hidroxicloroquina com azitromicina. Só tem a cloroquina. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. E ganhou mais, 2 contratos de empréstimo com o BNDES em 2020, no total de 153 milhões de reais para investir, segundo consta, em atividades de pesquisa e ampliar a sua capacidade produtiva. O valor é 7 vezes maior do que o crédito liberado para a empresa nos 16 anos anteriores. O dinheiro. Segundo a revista Carta Capital, na campanha presidencial de 2018, o empresário fez questão de declarar: Renato Spalletti vota em Bolsonaro. Apesar de atuar no setor farmacêutico, ele abraça as teorias da conspiração a respeito da origem da epidemia, atribuída ao vírus chinês. No Twitter, além de defender a cloroquina, o empresário dissemina: o Covid nasceu na China, cresceu na Itália, estudou na França, fez graduação na Espanha, doutorado nos Estados Unidos e política no Brasil. Ele curte mensagens do general Heleno, chama políticos progressistas de comunistas e dá aval à tese de que João Dória, governador paulista, e Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, apreciam a ditadura chinesa. As vendas de hidroxicloroquina ajudaram a Apsen a alcançar o faturamento recorde no ano passado, próximo de 1 bilhão de reais. É uma alta de 18% em relação ao ano anterior, como registrou o site Repórter Brasil. A Apsen é a líder do mercado nacional do medicamento e a maior beneficiada pela comercialização recorde do produto em 2020. Sua medicação está no mercado há 19 anos e respondeu por 78% das vendas do ano passado, segundo a farmacêutica.
Até janeiro, os gastos do governo Bolsonaro com o tratamento precoce, cloroquina, hidroxicloroquina, Tamiflu, ivermectina e azitromicina somam pelo menos R$90 milhões, fora empréstimos. Sigam o dinheiro. O resto é mais do mesmo. Sobram imagens e falas do presidente propagandeando, exaltando e celebrando em discursos oficiais, lives e conversas com apoiadores a inexistente eficácia da cloroquina eficaz contra os males da Covid-19. O novo ministro da Saúde, Queiroga, que se diz adepto da ciência, se recusou a avaliar a posição do presidente em defesa do medicamento e a dar sua própria avaliação sobre o uso da hidroxicloroquina para tratamento da Covid, em depoimento à CPI. E também não soube dar certeza a respeito de ações de sua pasta para a distribuição de cloroquina para estados e municípios. Apenas disse que não tinha conhecimento. Senador, eu não tenho conhecimento que esteja havendo distribuição de cloroquina na nossa gestão. O Ministério da Saúde, no entanto, seguiu distribuindo o medicamento. Entre o fim de março e abril, após a posse de Queiroga, foram entregues 127.500 comprimidos a 2 municípios do interior de São Paulo. Significa, a máquina pública, incluindo Exército e Aeronáutica, foi mobilizada para promover o charlatanismo sanitário. O ex-chanceler Ernesto mobilizou o aparato diplomático do Brasil para garantir fornecimento de cloroquina ao país, a mando do presidente Bolsonaro, como atestou na CPI. A comunicação do governo, do secretário Weingarten, acuado e com prisão discutida na CPI, contratou inclusive influenciadores digitais em várias plataformas para avalizar a cloroquina. E o tratamento precoce, que virou convenientemente atendimento precoce, ganhou adeptos entre centenas de empresários e prefeitos em todo o país, e o aval de hospitais, médicos e conselhos federal e regionais de medicina, com a gestão e ação de um provável ministério paralelo da saúde, com participação, entre outros, do empresário Carlos Wizard, da médica Nisi Yamaguchi e do assessor presidencial Arthur Weintraub, que nunca esconderam os objetivos e os seus papéis em entrevistas, lives e posts nas redes sociais. E o general Pazuello foi nomeado então como ministro interino da Saúde. Ele me convida para fazer parte do Ministério da Saúde. Então, a partir dali é que eu passo a ter um envolvimento. E daí, como é que o senhor envolveu com essa causa? E buscando conhecer quais são as principais autoridades médicas, cientistas que estão à frente desse movimento, foi que eu encontrei esse grupo de 8, 9, 10 especialistas e que são referências hoje. Fomos colocados em relação aos problemas que estavam ocorrendo, ao número de mortes que estavam ocorrendo, o que nós poderíamos fazer para reverter, e tínhamos em conjunto conosco também o Pedro da Prevent Senior, que ele tinha uma experiência pessoal, já trataram agora mais de 9.000 pacientes acima de 60 anos, com sucesso estrondoso em termos de diminuir a internação em UTIs, em hospitais, e fazer com que os pacientes pudessem ser tratados precocemente. Como assessor do presidente, então é uma oportunidade que me foi dada pelo presidente. Eu comecei a entrar em contato com os médicos. Os médicos que eu tenho referência, o Dr. Luciano Azevedo, a doutora Nisi, o Paulo Zanotto, e gostaria de agradecer ao senhor Arthur Weintraub, porque desde o início de fevereiro ele nos procurou, começou realmente a unir os grupos de médicos para estudarem a doença, pesquisarem as soluções. O senhor Arthur nos abriu portas. Inicialmente, o primeiro grupo foi comigo, com a doutora Nisi e com o doutor Paulo Zanotto. E o seu pai virou para mim, ele não falou que eu sou um CDF, ele usou um termo lá, ele me chama de magrelo, você que é porra louca, falou assim, você vai lá e estuda isso daí, cara. Aí eu comecei a ler artigo científico, não era artigo, né? É isso que o pessoal solta.
o pessoal começa a soltar, chamam de fast track, começa a soltar o que eles estão pesquisando para difundir o conhecimento. E esses caras me mandando, conversando, o Luciano Dias Azevedo, o pessoal já viu, o Paulo Zanotto me mandou também o artigo. E aí eu falei para ele, cloroquina está funcionando, já tem resultado. E aí eles tinham os gráficos. Passei para ele os estudos, ele lê, eu passo para ele, eu mando no Zap. Quando eu chego, cara, tá impresso na mesa dele e ele lê. E aí o presidente, inclusive, depois falou assim, bicho, tô tirando o tributo da cloroquina, da azitromicina, do zinco e da vitamina D, vamos jogar isso aí para as pessoas. O ex-ministro Pazuello nega e mente, mais uma vez, como mentiu ao falar de aplicativo que incentivava o uso da cloroquina. Essa plataforma, ela foi mostrada no dia 11 em Manaus, em desenvolvimento, não concluída ainda. Era um protótipo. E diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 e para garantir um tratamento precoce. Um processo de negação diário e sem trégua, como se vê na última live do presidente, que evitou falar o nome da cloroquina para que o vídeo não fosse derrubado pelo YouTube e Facebook. Querem falar sobre, não vou falar o nome aqui para não cair a live, aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária. E eu usei lá atrás, foi mais ou menos junho, julho, tomei aquele negócio para combater a malária e no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais, há poucos dias eu estava sentindo mal e antes mesmo de procurar o médico, olha só que exemplo que eu estou dando, né? Eu tomei depois aquele remédio que estava com sintoma. Tomei, fiz o exame, não estava. Mas por precaução tomei. Qual o problema? É o Brasil, negacionista, incompetente, um genocídio. Quem são os responsáveis? Quem é o principal responsável? Até quando?